para começar, eu vou fazer uma pergunta retórica. Quem conhece ChatGPT? Levanta a mão, por favor. Essa foi retórica, né? Agora, quem usa todos os dias ChatGPT? Poucas pessoas, mas ainda tiveram algumas, né? Quem não usa, eu vou dar um conselho para vocês. Eu vou falar isso mais durante a apresentação. Acho que eu esbarrei aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Passem a usar, tá? Porque esse é o futuro. E eu vou explicar um pouquinho do porquê disso. Antes disso, eu vou fazer aquele crachá. Eu não gosto de fazer isso. Então, eu sou mineiro cristão, né? Eu sou o CTO da NTU, o founder, né? Quem teve a ideia, a concepção é o Fernando. Mas eu fiz grande parte do que a NTU é hoje em termos de código, né? Para quem conhece aí a área de programação. Já trabalhei fora, tenho 18 anos de experiência, enfim, trabalhei em várias empresas, morei nos Estados Unidos. Essa é a parte crachá. Inclusive, isso aqui é feito por IA, né, para dar uma embelezada. Terno eu não uso, mas botar um terno eu achei legal. Mas o que é mais importante para mim é essa parte aqui, ó, sobre a minha família. Tá? Os meus pais começaram do zero mesmo. Eles têm 52 anos de casados. Eu até brinco com eles e falo assim, é difícil alguém bater esse recorde, né? Mas eles têm 52. E que Deus faça com que muitas pessoas aqui consigam ter esse recorde. Eu sou irmão de uma irmã assim, maravilhosa, tá? Eles têm 17 anos de casados. Ela gosta de falar que ela cai, mas ela cai atirando, tropeça, finge que não tropeçou, levanta e aprende com os erros. E ela e o meu cunhado já tiveram 6 empresas ao mesmo tempo. Eles faliram e minha irmã não saiu do lado dele em nenhum momento. Então, é uma pessoa que eu valorizo muito. Tem uma sobrinha também, eu sou tio de uma Camila, que ela passou agora em ciência da computação, então está indo nos passos aí do tio, né? E eu sou divorciado tem 2 anos. Foi para mim um período muito, muito, muito complicado. A gente virou mais amigos do que um casal. Isso faz parte, né? Mas ela chegou para mim uma hora e falou assim, não quero ter filhos. Depois de 6 anos de relacionamento. Então foi doloroso. E aí eu falei, tudo bem, mas eu tô junto com você, a gente vai junto. Depois de um certo tempo ela falou assim, na verdade eu não quero relacionamento mesmo. E aí não teve traição, não teve nada. E a gente separou. Pra mim doeu muito, muito mesmo. Nessa mesma época, a minha mãe recebeu um diagnóstico. Ela tem um problema chamado tetralogia de Fallot. Não sei se alguém conhece. É um problema que os bebês têm, eles ficam azuis quando eles nascem. É um problema de circulação mesmo, no coração. A expectativa de vida é até os 30 anos para quem tem isso. A minha mãe já passou de 70, né? E na época da minha separação, o médico deu um diagnóstico e falou assim, olha, tá tendo uma irrigação errada aqui na aorta da sua mãe e ela tem 1 ano de vida. Então aproveitem esse ano, porque depois aneurisma na aorta e aí vocês não vão ter mais a mãe de vocês. Foi muito tenso. Então juntou o divórcio e juntou o problema da minha mãe. Bom, por que eu falei isso? Porque nessa época eu caí, literalmente caí, depressão profunda mesmo. E foi nessa época que, por coincidência, Fernanda apareceu com uma ideia que é o que a gente vai apresentar aqui. E eu sou muito grato por literalmente, através do Fernando, mas
claro, né? Por Deus ter salvo a minha vida nesse período. Mas é isso, só essa introdução. Eu jamais conseguiria falar o que eu estou falando aqui há um ano atrás. Bom, nesse meio tempo surgiu essa tecnologia aí, inteligência artificial generativa. Ou seja, todo mundo já deve ter ouvido, pelo menos, falar. A gente tem depoimentos aí, eu vou ler aqui rápido, tá? Então, IA é uma das coisas mais importantes que a humanidade está trabalhando. É mais profunda do que, não sei, eletricidade ou fogo. E tem a sensação de que é muito importante garantir o desenvolvimento de maneira correta. Quem falou isso aí foi o CEO da Google, Sundar Pichai, né? A gente tem também, estamos vivendo um tempo incrível em que a IA está mudando muitas indústrias. Esse é o melhor tempo para estar vivo e você precisa aproveitar ao máximo. Esse aí é o Jeff Bezos, CEO da Amazon. Também teve, aqui porque entrou por cima, mas é o Bill Gates. E o Bill Gates falou, a era da IA começou. Estou vendo esses avanços como sendo tão fundamentais quanto a criação do microprocessador do computador, né? Do computador pessoal, da internet e do celular. Vai mudar a maneira como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, recebem cuidados de saúde e se comunicam. Então, Bill Gates. E para fechar, o Elon Musk. Estamos testemunhando uma das forças mais disruptivas da história. Então, a gente está passando por uma era, que é uma era de transformação tecnológica muito, muito grande. Tá? Tem pessoas que têm receio até de perderem o emprego, e eu vou contar um pouquinho mais disso, por essa mudança de tecnologia que está acontecendo. Tá? Mas vamos avançar um pouquinho para explicar. Hoje, então, a gente tem o ChatGPT, como vocês já conhecem. Não sei se todos conhecem, mas a gente tem também, da mesma empresa que fez o ChatGPT, a gente tem o Sora, que é uma empresa que é a OpenAI, né? É um produto, na verdade, dessa empresa, especializado em fazer filmes, vídeos, sem que tenham atores. Então você só escreve lá e fala, eu queria um filme nesse formato, desse jeito, etc e tal, com a trilha sonora X, etc. E ele produz para você. Para não atrapalhar mais um tempo, eu não vou passar esse vídeo. Mas depois procurem no YouTube. E também tem o Tesla Optimus, não sei se já chegaram a ver o robozinho, que é bem interessante, ele já anda, fala, interage, levanta, coisas do chão, ajuda para lavar louça, ele faz muita coisa. E temos também o SoundCloud, tem vários outros, tá? Mas são produtos aí advindos dessa era. Isso aí é aquela ideia de você fala o que tipo de música que você quer e ele produz a música. Eu quero uma música do tipo axé, que misture com rock, que tenha uma letra desse tipo e que tenha pagode no meio. Ele vai lá e produz. Bom, o que a gente observa? Tem vários outros, tá? Tem empresas da área da medicina produzindo medicações, vacinas, baseadas nessa tecnologia, chama GPT, né? Por isso que é o ChatGPT. Inclusive o GPT é uma arquitetura bem interessante que a Google fez de Transformers, o T é de Transformers, que a própria Google não deu muita atenção para ela não, ela ficou parada há quase 2 anos. Depois chegou essa empresa, que é a OpenAI, começou a usar essa arquitetura e a coisa explodiu do jeito que foi, no sentido de que inovações aconteceram. Tá? É interessante que o título do artigo dessa arquitetura era Attention is all you need. Atenção é tudo o que você precisa. Então, eles apresentaram esse artigo, ninguém deu atenção. Depois de 2 anos, alguém deu atenção. E aí virou o que a gente conhece hoje. Bom, mas tudo isso aqui é interessante, mas falta algo. Eles funcionam num princípio de tentar
simular como a gente pensa, é uma rede neural, né? Como se fossem vários neurônios, e a ideia é imitar como o humano pensa. Então, quando você conversa com o ChatGPT, é como se fosse um humano artificial ali. Mas falta algo, falta alma, falta sensibilidade, falta empatia, falta o que o robô não tem, tá? E isso vem tentando entrar nas empresas muito. Tanto que as empresas estão chegando à conclusão que é bom, mas tem que saber usar. Tá? Não é qualquer um que consegue conversar da forma certa para extrair a informação certa. É difícil operar nisso, por incrível que pareça. É muito difícil. Bom, daí a gente pensou, olha, temos essa inteligência artificial generativa. Legal. Ela é baseada numa coisa... porque eu sou técnico, eu vou falar de coisa técnica, né? Que chama LLM, Large Language Models, modelos de uma linguagem grande, de muita informação. O que é isso? Você pega a rede neural, treina ela com todos os dados da internet e ela vai aprender a conversar com você porque ela tem o conhecimento da internet. É isso que é a ideia do GPT. Só que ela não tem sentimento. Ela não tem a ideia. A internet, ela nunca foi uma plataforma que foi voltada para melhorar o ser. Ela foi voltada para entreter o ser. Para fazer um ser comunicar com o outro. Mas melhorar, não. Então, esses modelos, eles têm um problema. Principalmente quando você tenta melhorar uma pessoa. E é aí que entra a Nidio, tá? Então a gente hoje é uma plataforma, ela monitora as reuniões, conversas, tudo que vocês estão dialogando na internet, por exemplo, estão lá no Google Meet, no Teams, no Zoom. E no final ela dá insights para você, para melhorar o seu ser. Eu vou mostrar um pouquinho como funciona. Aqui a gente tem a Helena, e a Helena consegue conversar com o nosso mascote. Nosso mascote é esse robozinho aqui. E ela pergunta, né? E aí, Nid? Inclusive eu achei genial a ideia, veio daqui, ó, do Bruno. Quantas reuniões eu tive nessa semana? Então, ele vai te responder, olha, você teve 21 reuniões, usou 36 horas do seu tempo produtivo. Aí a Helena pergunta, quantas tarefas pendentes foram definidas? Né? Helena, você tem 52 tarefas. Sim, você me ajuda a cobrar antes de vencer? Então, né, ela está pedindo uma ajuda para o robozinho. E aí ele ajuda, fala, olha, claro, posso te ajudar, mas eu notei que nessa semana você estava com um sentimento pessimista. Então ele entende um pouquinho de como está a reação, o sentimento da pessoa, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo é que ele consegue fazer isso aí a tempo real. Então suponha que você está numa reunião, conversando com alguém, e a gente tem esses botõezinhos ali, ó, contraponto, veracidade, resumo, resposta, insight. Cada botãozinho é o seguinte, eu estou conversando com alguém, aí eu não sei como respondo uma pessoa, porque fez uma pergunta difícil, está complicado responder e tudo mais. Eu posso vir aqui e pedir um insight para a Nidio, ela vai, na hora da reunião, dar um insight para você, e vai falar assim, você podia falar sobre esse tema aqui, ó, porque vai ou quebrar o gelo, ou é algo que é pertinente na conversa, né? Ou você pode pedir também para ela checar a veracidade. Alguém fala alguma baboseira durante uma conversa, você clica nesse botãozinho aqui, ele vai te responder, olha, de acordo com o artigo tal, ou a notícia X e tal, o que o fulano de tal está falando é verdade ou não. Então ele te ajuda durante uma conversa.
Mas isso é parte dele, tá? Dando um exemplo disso rapidinho. A gente tem o Rafael aqui, que ele é um estagiário de contabilidade. E aí o chefe dele chega para ele e fala: Rafael, lembra dos relatórios que eu te pedi na semana passada? Aí o Rafael tá apreensivo, né, durante a conversa. Aí ele clica na caixinha aqui de resposta, para dar uma resposta para o chefe. E aí o NID entra, sem que o chefe perceba, né, e fala: olha, Rafael, seu chefe pediu na última reunião os relatórios de despesas e lucros. Porque faz parte, a gente não lembra de tudo, né? Aí o Rafael, aproveitando, fala: olha, chefe, claro, é o relatório, né, despesas e lucros. E o chefe: isso mesmo. Rafael já entendendo que a próxima pergunta do chefe vai ser algo relativo a esse relatório, ele clica no botãozinho de Insight. E aí o NID entra de novo. Aí o NID fala: notei que a empresa teve 20% de lucro em relação ao mês passado. Então o NID ele ajudou, né, lendo o relatório por Rafael. E o Rafael foi esperto e falou assim: olha, claro, repassou essa informação para o chefe. E aí o chefe: muito bem, ótimo, eu fico no aguardo de mais informações. Então isso é o NIDU Real Time, né, acontecendo a tempo real. Nenhum momento aqui o chefe sabia que tinha um copiloto para o Rafael, em nenhum momento. O Rafael tinha aquele ajudante, né? E aí o que eu gosto de falar é que a NIDU nunca vai ser o piloto. Assim como a inteligência artificial generativa nunca vai ser o piloto da gente, do ser humano. Isso é matematicamente impossível de acontecer. O nosso cérebro, a nossa alma, quem a gente é, o nosso ser, é algo muito maior do que uma simulação de como a gente pensa. Mas ele pode ser o nosso copiloto para tudo durante o dia, tá? Então a ideia não é só a NIDU, tá? Existem outros players, né, que eles querem, e isso vai acontecer, da gente ter um ajudante nosso durante o dia a dia para nos ajudar, não para tomar o nosso papel, tá? Quem que pode usufruir disso? Advogados, professores, médicos. De novo, não para ser o piloto, mas para dar um insight, para dar uma resposta, tá? Isso aqui foram alguns dados que eu tirei da NIDU. Grande parte foi a NIDU falando comigo, tá? Só não vou revelar quais foram, mas ela já falou comigo, aliás, com alguma pessoa, né? Não vou falar que é comigo. Em alguns momentos, durante a sua reunião, né, suas falas foram muito breves, deixaram de explorar a complexidade de seu trabalho na segurança. Mais detalhes poderiam demonstrar seu conhecimento e experiência no assunto. Então ele falou: confio em você, né, para me dar um incentivo. Espere a sua vez. Durante a fala de Pedro, você o interrompeu algumas vezes. Isso pode prejudicar a comunicação e demonstrar falta de paciência. Que tal mais empatia? Ao informar ao candidato o resultado do processo seletivo, você poderia ter agradecido pelo esforço e paciência do candidato, fornecido materiais de suporte para melhoria, né, demonstrando apoio, incentivando o candidato a se preparar, até porque, né, ele pode repetir o processo em breve. Então a pessoa, na hora de dar um feedback para um candidato, ela não usou da empatia. Ele aqui deu um tapa, né? Falou: olha, você poderia ter sido mais empático. Tem vários outros exemplos, né? Ao falar sobre processos da sua empresa, você fez menções rápidas, mas não explicou suficientemente o que cada um faz. Dar uma breve descrição ajudaria a audiência a entender melhor a complexidade do seu trabalho. Esse eu achei sensacional, tá? Você é importante na mesma proporção que considera a importância do seu próximo. Durante a sua conversa com a Joana, ela expôs detalhes sensíveis sobre o estado de saúde em que ela se encontra. Embora você tenha perguntado se ela está bem, podia ter demonstrado mais interesse, perguntado como a Joana se sentiu durante o tratamento, oferecendo suporte,
caso ela precise de ajuda e demonstrado mais empatia. Lembre-se, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. No final, estamos todos no mesmo barco. Então, a Nidio ela oferece esses modelos de linguagem, Large Language Models, né, GPTs, mas ela tuna esses modelos, ela modifica esses modelos para não deixar à mercê do que vem da internet. Porque se fosse só o que viesse da internet, o tanto de baboseira que ia acontecer aqui seria gigante. Então, o propósito da Nidio, essas ferramentas de transcrição de reunião, de resumo e tudo mais, tem várias. Mas a Nidio não é isso. O propósito da Nidio, e foi uma coisa que o Fernando insistiu desde o início e eu não entendia. Ele falava assim, a Nidio, ela vai entender as falas, vai coletar tudo, mas ela serve para melhorar a pessoa. Não é para fazer resumo da conversa. Não é para pedir um contraponto, que é até interessante, né? Não é para dar um insight, também interessante. Mas é para isso aqui, ó. Que são... A gente falou de insights, mas de fato é como você melhora você mesmo. Tá? De novo, Nidio não é o piloto. Nunca vai ser. Nenhuma IA vai ser o piloto. Só para fechar sobre esse tema, muitas pessoas vêm me perguntando, porque tem 2 anos e meio que eu aprofundei em tudo que envolve inteligência artificial generativa. Tudo que vocês imaginarem. Eu já li o artigo Attention is All You Need, já li o artigo Lost in the Middle, que é um problema que quanto mais dados você coloca para uma IA, ela começa a alucinar, ela começa a responder besteira. Já li assim, mais de 30 papers atuais falando sobre isso. E a conclusão que eu cheguei com relação a tudo isso é que ela não é boa, a inteligência artificial, se ela não tiver um propósito. A própria inteligência artificial tem que ter um propósito. Então, se você tenta pegar um chat GPT que é algo de propósito geral, ele responde de tudo, para advogado, para médico, etc. tal, ele não tem um foco. A Nidio, ela está nos estágios iniciais, mas ela tem um foco, que é a melhoria da pessoa. Então a gente está dando um propósito para uma IA. Aí aqui rapidinho, a gente soltou, não fez marketing nenhum. Acho que esse é um dos primeiros marketings que a gente está fazendo, de certa forma. Não sei se é marketing. Para mim é mais um desafio, que o Fernando falou para eu falar aqui. Mas a gente já está em... a gente tem 512 pessoas, né, que já instalaram sem fazer marketing nenhum. A gente já está no mundo inteiro, assim, tem pessoas da China, pessoas da área da Rússia, dos Estados Unidos, da Austrália também, tá vendo? A gente, de novo, sem fazer marketing, já tivemos 19 mil pessoas que pelo menos viram o nome Nidio na internet, pelo menos assim, tem um Nidio aqui, tem um robozinho aqui, aliás, tem esse símbolo, bonezinho, né? Esse bonezinho aqui já teve em vários lugares. Ele já teve na Califórnia, já teve Palo Alto, né? Ali naquela região, São Francisco, já teve no Japão, e agora ele está aqui. Não lavei não, tá? Mas depois a gente lava esse boné. Bom, enfim, então eu convido vocês a conhecer, né? A gente está na fase inicial mesmo, para entender como que seria uma IA com um propósito, e essa é um novo entendimento do mercado. Uma IA sem propósito de nada vale. E aqui alguns dados de o que a gente investiu de tempo, de ideia, de avaliação de benchmark do mercado, né? A gente está avaliado em 1,16 milhões de dólares. Foi um cálculo, foi bem trabalhoso para fazer. A gente está com alguns possíveis investidores, mas como o Fernando falou, a gente está selecionando, né? Bom, aí uma parte eu queria deixar para o Fernando. Eu falei com ele, eu vou começar, mas eu queria que você terminasse.
porque a parte de apresentar eu já ralei aqui. E é isso.